Bem-vindo a Playwork, bem-vindo ao nosso canal, um local para você desenvolver a sua criatividade, a sua colaboração e a sua compaixão. Nessa semana, a nossa academia está terminando o estudo sobre Sul de Minas e a constelação de Órion. Portanto, se você ainda não participa da nossa academia, vá lá, se inscreva, o endereço está logo aqui abaixo. E também, se você gostar do nosso vídeo, dê o seu like, inscreva-se também no nosso canal do YouTube. Bom, com o tema de Minas, e ontem eu falei um pouco sobre o Rio de Janeiro, e hoje eu vou completar esse triângulo da espiritualidade, da nova espiritualidade, da qual o Brasil será sem dúvida a nação, a pátria onde nascerá a nova espiritualidade do mundo que vai reinar por mais de 5.000 anos. Dentro desse triângulo, Minas, Rio de Janeiro, nós temos que completar com São Paulo. E por isso que o tema de hoje é São Paulo e o Novo Mundo. Falar de São Paulo, sem dúvida, é muito emocionante. Eu nasci em São Paulo, nasci no bairro de Tucuruvi, no Hospital Santo Antônio. Para quem não sabe, Antônio antes tinha o nome de Fernando, ou seja, nasci no hospital do meu xará. E São Paulo, São Paulo, sem dúvida, tem alguns mistérios, algumas coisas muito interessantes que você irá perceber ao longo desse vídeo. Vamos lá. Um filósofo brasileiro, Norberto Kepp, ele observou que a evolução humana ela tem 3 fases. E nessa evolução humana também tem as 3 evoluções da humanidade. A evolução da humanidade pode ser dividida em nível físico, o segundo nível psíquico e o terceiro nível noético. Para esse filósofo, no entanto, as 3 evoluções humanas são relativas à era teológica, à era filosófica e à era científica. Sendo assim, nós estaríamos entrando na terceira era, a era científica. Para ele, a era teológica representa o Deus Pai, a era filosófica, o Deus Filho, e a era científica, o Deus Espírito Santo. Bom, dentro desse conceito, então há necessidade de nós reconstruirmos toda a consciência humana, tanto a consciência individual como a consciência coletiva. Isso é essencial para a construção dessa nova era. E São Paulo, sem dúvida, é um local que favorece a construção dessa integração. Por que São Paulo? Porque, acima de tudo, São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que reúne todas as raças de uma forma harmônica. Olha, São Paulo, comparando com Nova York, que também é uma cidade global com várias raças, mas com uma grande diferença. O povo que migrou para Nova York foi em busca dos bens materiais. E por incrível que pareça, e eu vou provar nesse vídeo, que as pessoas que procuraram São Paulo foram em busca dos bens espirituais. Estavam em busca de um propósito, em busca de uma felicidade. A cidade recebeu migrações de europeus, africanos, asiáticos, de várias raças, de vários dogmas, várias línguas. E é muito interessante que nós percebemos que os italianos, os alemães, os poloneses, os judeus mudaram para o Brasil, lógico, eles tinham também uma questão de ambição. Mas o seu principal ponto era viver feliz. Eles estavam fugindo, muitos deles, de guerras. Guerras como a Primeira Guerra Mundial, que devastou, né? Os italianos vieram logo após a Primeira Guerra Mundial. E sorte desses italianos, porque logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial e a Itália foi uma das grandes derrotadas junto com a Alemanha. Vieram em busca de uma nação de paz. Não é por acaso que o Brasil, em sua independência, não correu sangue. Esse espírito foi muito citado por grandes escritores portugueses, como o Fernando Pessoa, Camões, o Padre Antônio Vieira. São Francisco de Paula tem uma frase, uma passagem da vida dele que ele fala muito dessa nova civilização, a civilização do Espírito Santo. E ele dizia, São Francisco de Paula, que esta nova civilização seria difundida universalmente por meio da língua portuguesa. Fernando Pessoa também tinha esse conceito. Fernando Pessoa dizia que existiram 5 grandes idades da humanidade e que, sem dúvida, a 5ª idade da humanidade seria comandada
pelos países de língua portuguesa. Olha que interessante. Mas nem tudo foi um mar de rosas no Brasil, né? Infelizmente, muitos europeus vieram para o Brasil em busca de explorar as nossas riquezas. E é por isso que essa visão de colonialista foi o principal motivo que Brasil e Portugal se desuniram. Aquilo que poderia ser um grande reino em todo o mundo acabou totalmente desunido, talvez um pouco pelo egoísmo daqueles que vieram aqui apenas para explorar os minérios e as riquezas do Brasil. Não preciso falar muito que tanto Tiradentes em Minas Gerais, como depois em São Paulo, Dom Pedro I, quando proclamou a República, sempre foi por discordar dessa exploração dos portugueses na época colonial do Brasil. Mas você vai estar me perguntando, Fernando, é possível a construção de uma nova humanidade diante de tantas doenças, pandemias, fomes, violência, guerras, corrupção aqui no Brasil e catástrofes ecológicas? Sim, é possível. É mesmo difícil acreditar que esse reino cristalino que eu falo será construído no Brasil, onde nós temos muitos problemas de saúde, de crianças abandonadas, de corrupção. E olha, mas não pensa não, isso ocorre em todos os lugares, inclusive nos países ditos como primeiro mundo. Vamos falar um pouco mais de São Paulo. Antes vou citar um pouco Dante Alighieri, que na Divina Comédia já mencionava que o surgimento de um povo muito mais antigo, o ressurgimento de um povo muito mais antigo que os fenícios, um povo que era o povo da Atlântida, que viviam na constelação do Cruzeiro do Sul. Eu preciso lembrar que a constelação de Cruzeiro do Sul não é vista aqui pelo norte, ou seja, na época de Dante Alighieri não sabiam como que era a constelação do Cruzeiro do Sul, que só aparece no sul do globo. E o que falar então do Papa João XXIII, que tem várias profecias sobre o Brasil. Em 1959, o Papa João XXIII foi o primeiro a ler o terceiro segredo de Fátima. Dizem que já tinham lido, mas oficialmente em 1959 foi o primeiro a ler o segredo de Fátima. Em 1981, no entanto, o Papa João Paulo I revelou esse segredo que muitas pessoas consideram que não foi dito ainda a verdade. Por que não foi dito a verdade? Porque, segundo alguns estudiosos, a grande revelação do segredo de Fátima, que João XXIII falou, ele fala do Brasil. Consta que Paulo VI, ao ler o terceiro segredo de Fátima, ele desmaiou. Mas só que antes de desmaiar ele disse, feliz do Brasil. Uma das profecias de João XXIII cita, a terceira Itália, a profecia é sobre a terceira Itália. Para ele, duas Itálias tiveram que morrer para limpar o triste passado, tanto da Igreja Católica como da humanidade. Hoje, Roma não tem mais esse nome, segundo João XXIII, e seus palácios não estão no norte. Algumas pessoas dizem que a terceira Roma seria a cidade de São Paulo. Segundo esses analistas dessa profecia, dizem que a primeira Itália foi Roma como o Império Romano. A segunda Itália foi Roma como sede da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o Vaticano. E a terceira Itália seria construída em São Paulo, a maior cidade onde tem a maior colônia italiana fora da Itália. Juscelino Kubitschek achava que essa terceira Itália seria a cidade de Brasília. Bom, mas vamos falar também de um outro filósofo alemão, Hermann Kirchstein. Hermann, que é fundador com Jung da Escola da Sabedoria Alemã, sabia de informações esotéricas e históricas transmitidas por vários séculos. E ele dizia que em São Paulo iria se iniciar, no final da década de 70, a Era de Aquário. E que dessa cidade seria irradiada a orientação espiritual para mais de 5.000 anos da humanidade. Uma cidade, São Paulo, que em 1899 tinha apenas 65 mil habitantes. Já em 1999, a Grande São Paulo, que reúne todas as cidades em torno de São Paulo, tinha mais de 20 milhões de habitantes. Ou seja, em 100 anos,
Qual é o aumento proporcional dessa cidade? Uma coisa nunca vista na humanidade. A cidade hoje tem 12 milhões equivalentes, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, o equivalente à Suécia e a Portugal inteiro. Em 1920 já havia 200 mil migrantes italianos, ou seja, a terceira Itália realmente sendo construída em São Paulo. Bom, uma das profecias muito interessante fala sobre a chamada as cidades do rio. Fala das cidades sagradas que nascem no berço dos rios com letra T. Então vamos lá. O primeiro império, chamado a Era do Ouro, nasceu na Babilônia, ao lado do rio Tigre. O segundo império também nasceu ao lado do rio Tigre, que é o Império Persa, né? O terceiro império, que é a Era do Bronze, que é chamado o Império Greco-Romano, ele nasceu em Roma. Roma nas margens do rio Tibério. E o quarto império, a Era do Ferro e do Barro, nasceu nas margens do rio Thames, na Inglaterra, em Londres. E o quinto império? E aí que é o seguinte, cidades com rios com letra T. Então aí nós poderíamos considerar duas cidades. A primeira é Portugal, Lisboa, capital de Portugal, com a letra T, o rio Tejo. E em São Paulo, o rio Tietê. O rio Tietê, que nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, e vai desaguar lá no Rio Paraná. E tem uma característica muito interessante, que o rio Tietê, ele sai praticamente morto da cidade de São Paulo, de tão poluído que ele está. No entanto, ele ressuscita no interior de São Paulo, inclusive tendo até possibilidade de pescarias, lá já quase no final, perto do Rio Paraná. Fernando Pessoa dizia que o primeiro império então é o da Babilônia. O segundo é o persa. O terceiro o grego e o quarto, o terceiro o grego-romano, o quarto inglês, ficando o quinto em dúvida. E ele considerava que o quinto império seria o português. Bom, de Anchieta ao padre Antônio Vieira, nós precisaríamos falar um pouco dos jesuítas, né? Principalmente o padre Manuel da Nóbrega, que junto com Anchieta fundaram a cidade de São Paulo. E aí tem algo muito interessante. A Companhia de Jesus seria uma sobra dos antigos templários, que foram praticamente extintos pelo Papa. E com essa extinção, eles criaram uma espécie de uma nova companhia de templários, uma nova ordem, só que dessa vez em obediência ao Papa, que seriam os jesuítas. E é interessante a escolha de Nóbrega, que recaiu exatamente sobre a cidade de São Paulo, por onde a linha energética esotérica do sonho de Dom Bosco. Aliás, São Paulo é também o local previsto pelo filósofo alemão, que eu acabei de falar, por Jung, ambos da escola da sabedoria alemã. Mas, sem dúvida, a formação de Anchieta é fundamental para nós compreendermos essa história de São Paulo. O rei Dom Dinis e a rainha Santa Isabel, eles criaram em Coimbra, na Universidade de Coimbra, toda a formação para o projeto de encontrar o novo mundo. E por isso José Anchieta foi formado na Universidade de Coimbra, depois ele se tornou jesuíta e veio para o Brasil fazer toda a fundação da cidade de São Paulo. Uma outra profecia muito interessante que falavam naquela época era que São Paulo nasceria depois da formação da letra ABC. Olha que interessante. Anchieta e Nóbrega, para fundar São Paulo, eles foram para a cidade de São Vicente, lá por 1553, e depois eles subiram, pararam primeiro em Cubatão, e depois subiram a serra em busca da construção da cidade de São Paulo. Só que antes eles adquiriram uma fazenda, antes de fundar em São Paulo, e nessa fazenda colocaram o nome dos três santos: Santo André, A, São Bernardo, B e São Caetano, letra C. Amanhã nós iremos falar sobre a finalização desse conteúdo, falando sobre o reino cristalino, aonde nascerá a nova civilização. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor.